Seja bem-vindo ao seu podcast 100% em português, chegando para desejar uma ótima semana. Este episódio é o segundo momento com o Gustavo. Você já ouviu o episódio anterior? Muito vocabulário, muita dica para você que fará o exame Self-Bras. Gente, ele é avançado superior. Aproveitem as dicas, voltem no episódio. Gustavo, bem-vindo, obrigada mais uma vez pela sua presença. E agora nós vamos jogar conversa fora, bater um papo, que é o que eu mais gosto de fazer. Obrigada, Gustavo. Oi, Ju, boa tarde, tudo bem? Muito obrigado também por convidar aqui nessa segunda parte do podcast. Foi um grande prazer estar nessa primeira parte, falando da minha experiência com o Self-Bras, falando de como foram esses comecinhos com a língua portuguesa. E agora, vamos lá, vamos jogar conversa fora. Oba! Ô, Gustavo, você disse que tem uma namorada brasileira. Você disse que veio para o Brasil em 2021, certo? Fui para o Brasil em dois momentos. Eu fui para o Brasil em junho de 2021. Ainda estava um pouquinho a pandemia, não tinha vacina, então foi um pouco restrito essa primeira viagem, que, aliás, foi a minha primeira viagem internacional. Para qual cidade você veio, Gustavo? Eu fui para a cidade que nunca dorme. Imagina São Paulo. Exatamente, para São Paulo. Bem, fui para São Paulo, a primeira viagem. Eu percorri alguns lugares aí próximos. Na segunda viagem, eu fui novamente para São Paulo, mas como já não tinha tanto a pandemia, já tinha vacina e tudo, já deu para conhecer mais outros lugares bonitos do estado de São Paulo. Felizmente, não deu tempo para conhecer outros estados, outros lugares do Brasil, por exemplo, a cidade maravilhosa, não conheci, o sul do Brasil não conheci, o nordeste não conheci, mas fica como compromisso para conhecer outras oportunidades. Certo. Gustavo, o que você mais gostou da cidade de São Paulo? A cidade que não dorme. Cidade que não dorme me impressionou realmente pelos meios de transporte. Eu vou falar que Bogotá, a cidade onde moro, uma cidade muito bonita, muito charmosa, mas que tem um problema delicado com tráfego. Tráfego aqui é um pesadelo. Então, aquilo que mais me fascinou da cidade de São Paulo, realmente, foi o metrô. Eu achei o metrô a coisa mais maravilhosa. O metrô de São Paulo, eu fiquei fascinado. Sério? Sim. Olha só, eu vou te falar. O metrô de São Paulo, comparado com os metrôs do mundo, que você assiste nos filmes, que você vê nas fotos, por exemplo, o metrô de Nova York, que está tudo cheio de pintura, de grafite, de tudo. O Brasil é melhor. O Brasil é bem melhor. Já confirmaram para mim isso vários brasileiros que estiveram em outras cidades da Europa. Por exemplo, minha namorada, ela mora em Barcelona, e ela falou para mim, o metrô de São Paulo realmente é um dos melhores do mundo. E para mim foi fascinante esse metrô. Eu percorri várias linhas. Percorri, por exemplo, a linha azul, que vai desde Tucuruvi até Jabaquara. Eu acho que é assim, Tucuruvi-Jabaquara. Eu percorri a linha amarela. Perfeita. Essa é incrível, sensacional, maravilhosa. A linha de Higienópolis, do campus de Higienópolis, da Faculdade Mackenzie. É maravilhosa essa linha. Eu vou te falar, fui até a linha Lilás, que é a linha que vai até o Capão Redondo. Você chegou a usar a linha vermelha? A linha vermelha, sim, eu usei. Eu cheguei até Itaquerão. Você pegou a linha vermelha? Você esteve na Estação da Sé no horário de Estive, sim. Não, eu evitei hora pico. Eu evitei horário pico. Minha namorada enviou para mim vários vídeos em hora pico e evitei. O charme do metrô ficou para mim assim, porque eu fui sempre em hora vaga, em hora de baixa demanda. Certo. Então, mas eu conheci o sistema, e o sistema
de modo geral, pareceu-me muito limpo, muito seguro. Eu valorizei muito o fato de todos os vagões ter segurança permanente. O metrô, aí tá o mapa. Sim, eu percorri tudo. Falei, a linha azul, desde Tucurubi até Jabaquara, no outro lado. Eu percorri essa linha em Jabaquara. Eu percorri a linha Lilás, né, que é aquela linha que vai até o Capão Redondo. Para quem não sabe, o Capão Redondo é um setor popular, um setor pobre de São Paulo, mas que é também para ver, dá para ver desde o metrô, como é ele. Percorri a linha amarela que chega até Butantã, e é a linha que eu chamo de Higienópolis, que aí fica várias universidades do bairro de Higienópolis, mais, diria que sofisticado de São Paulo. Essa estação aqui, Pinheiros, ela me lembra Lord of the Rings, Senhor dos Anéis, quando estão lá na montanha, e é uma cena que mostra assim do alto, embaixo a fabricação, as engrenagens, tudo, e é bem a estação de Pinheiros quando você está entrando na estação, e você olha para baixo, as escadas rolantes, vai, você desce, para finalmente chegar no metrô. E é linda. Tenho que observar esse detalhe agora que eu for novamente para São Paulo. Não vai esquecer mais. E eu também percorri a linha vermelha, que vai até Taqueirão. Percorri essa linha. E olha só, eu queria também muito pegar o trem até Paranapiacaba. Tem uma viagem turística que sai da Estação da Luz e que vai até várias cidades do Brasil, no estado de São Paulo. Uma viagem é, por exemplo, até Paranapiacaba, que é uma cidade antiga, uma cidade que foi interior de São Paulo, mas que agora é uma cidade que meio fantástica e que tem muitos prédios históricos, mas não conseguimos. Lá na Estação da Luz, Gustavo, você tem, saindo da estação, você tem de um lado, aliás, em cima, você tem o Museu da Língua Portuguesa e do outro lado da rua, a Pinacoteca do Estado. O museu. A Pinacoteca. E o Jardim da Princesa Isabel, eu acho que se chama. Sim. Eu conheci esses lugares, que eu não te falei. Eu conheci esses lugares bonitos de São Paulo. Então, eu conheci o metrô, que foi o que mais me impactou como colombiano, que em Bogotá ainda não temos metrô, esse processo de construção. Fiquei muito impactado também pelo Museu de Arte de São Paulo, o MASP. E, em geral, por toda a Avenida Paulista. Fiquei fascinado por toda a Paulista. Eu percorri a Paulista desde a Rua da Consolação até o finalzinho que fica em Santa Cruz. Longo e largo. Longo e largo percurso. E aí conheci vários pontos interessantes da Paulista. Então, temos o MASP muito interessante porque tem essa exposição criada pela Lina Bobardi, que foi a arquiteta que fez o design do museu. É uma exposição assim, em caixas de vidro, que deixam ver a parte de adiante do quadro e também a parte posterior. E você pode apreciar, você pode ver todos os detalhes do quadro, até a moldura, até como foi posta a moldura do quadro. É bem interessante. Eu gostei muito dessa exposição. Na época que eu fui também tinha várias exposições temporárias. Tinha uma exposição de uma artista que já faleceu, chamada Ioné Saldanha. Ioné Saldanha, ela era uma artista carioca. Uma artista carioca que foi famosa, que ela fazia muitas ripas. Ela pintava ripas, pedacinhos de madeira. E tinha também uma exposição temporária de outra artista lá de Mato Grosso do Sul. Ela trabalhava uns bonequinhos, mas uns bonequinhos feitos em troncos de árvores. Ela se chamava Carmen da... Não lembro o nome agora. Mas ela trabalhava com troncos de árvore, fazendo uns bonecos
que tinha uns rostos muito particulares. Mas Interessante, não não lembro conheço. nesse momento. Não, mas não lembro nesse momento o nome exato dos bonecos. Mas era também uma exposição temporária. Mas eu conheci os 3 andares do museu. No segundo andar tem a exposição principal, que é essas molduras de vidro. E muito, muito, muito interessante mesmo. É possível, Gustavo. Para quem quiser também, eu posso deixar o link na descrição aqui do episódio. Fazer a visita no MASP, nesse andar aqui, a visita virtual. Uhum. Bom. A Pinacoteca também é possível a visita virtual. Você não se aproxima muito da obra, mas dá para ter uma noção, dá para ter uma ideia, dá para ver bem, afinal. Sim, para você saber onde fica cada obra. Você não consegue ver o verso, que Sim. estão as informações dos artistas, o ano do quadro, da pintura, mas dá para ver bastante coisa, essa visita. Muito legal. E, aliás, também estive na Pinacoteca e no Museu da Língua Portuguesa. Eu visitei ambos os lugares no mesmo dia. Foi uma grande experiência. Eu até almocei na Pinacoteca, nesse restaurante que fica aí do lado do Jardim da Princesa Isabel. Aí deu para ver o parque. Você chegou aí no Museu de Arte Sacra? Não, esse não. É Eu vou ali te falar. perto também. Tem? É ali perto. Da Pinacoteca do Museu da Língua Portuguesa? Isso. Não. Não conheci esse museu. Não. Eu conheci museus em São Paulo, Pinacoteca, Museu da Língua Portuguesa, MASP. Eu vi também a coleção, o Museu do Itaú, da Itaú, aí também na Paulista. Uhum. Na época que eu fui, tinha uma exposição permanente sobre o Paulo Freire, bem interessante também. Tinha uma exposição de um artista que trabalha com cabos elétricos, cabos de cobre, não lembro o nome dele. Tinha também uma exposição sobre um cantor que trabalhou em circos, que estava no primeiro andar. Ou seja, Itaú tem várias exposições temporárias, mas a permanente que tinha nesse momento era sobre Paulo Freire. Também conheci na Paulista a Casa das Rosas. A Casa das Rosas é bem bacana. A Casa das Rosas, naquele momento, estava fechada, estava em reparação. Estavam fazendo alguns reparos, algumas obras interiores, mas eu escutei que é um lugar excelente para tomar cafezinho, para tomar um chá. É um lugar muito charmoso. Mas aí, do lado da Casa das Rosas, tinha mais outra exposição. Um artista muito vanguardista, assim, e também outra exposição sobre a Casa das Rosas. Tá? Como foi a história, por exemplo, da Paulista, como começou a Avenida Paulista como uma avenida cheia de casas dos cafeeiros da época, como estava ubicada, estava localizada a avenida, ponto mais alto da cidade, era o símbolo do poder cafeeiro no Brasil, e com o tempo foi se tornando um centro financeiro da cidade de São Paulo. Isso mesmo. Gustavo, quanto tempo você ficou em São Paulo? Bem, que em São Paulo, a primeira viagem foi de 23 dias. Primeira viagem em julho. Aí só deu para conhecer algumas partes de São Paulo e a cidade de Olambra, que fica pertinho aí de São Paulo. E na segunda ocasião, eu fiquei ao redor de 40 dias. Mas esses 40 dias foram entre São Paulo e outro município que se chama Mairinque. Estou lembrando do nome do outro município. Perto de São Paulo? Perto de São Paulo, sim. Não lembro agora, mas eu lembro dos municípios litorâneos que eu conheci. Da praia. Você chegou, Gustavo, a conhecer, saber, frequentar, ir ao Sesc? Não conheci o Sesc. O Sesc tem muita apresentação cultural, tem muito teatro, tem
filmes, que são filmes que não Uhum. chegam no cinema dos shoppings, por exemplo, são transmitidos no Sesc e, de um modo geral, não chega a ser cada bairro tem um Sesc, mas cada região, por exemplo, tem o Sesc e são programações, na maioria das vezes, gratuitas, com exposição também, tem biblioteca, tem cafeteria aqui, Grande São Paulo, litoral e interior. E tudo isso aberto à população, à biblioteca também. Então, para uma próxima Eu acho visita, procurar que a programação do Sesc mais próximo. Uhum. Você falou do Itaú, eu lembrei do Sesc da Avenida Paulista, que também sempre tem muita coisa boa lá. Sim, que na verdade é muita coisa para conhecer em São Paulo. Então, São Paulo é uma mega cidade. A minha cidade, Bogotá, não tem comparação com São Paulo, o tamanho da cidade. Então, era muita coisa para conhecer. Então, em São Paulo, realmente, eu cheguei a conhecer o Museu do Futebol, que fica no estado do Pacaembu. Aí conheci muito bem o museu, toda a exposição permanente que eles têm no último andar. Qual foi o dia que você foi ao Museu do Futebol? Eu fui em dezembro de 2021, eu acho que era dia 14 ou 15 de dezembro. Que dia da semana que era? Eu acho que era uma terça, uma quarta-feira. Ah, não conta então. Se você tivesse ido no final de semana, no sábado, em frente, tem uma grande feira com um delicioso pastel e caldo de cana. Isso eu ia te contar também. Não, tinha feira. Não, agora lembro que na frente do museu tinha feira. Tinha feira durante a semana? Lógico, sim. Ah. Eu fui a várias feirinhas. Para degustar, para provar, não para testar, né? Que você corrigiu para mim um dia. Excelente. Para provar. Para provar o gostoso pastel e o caldo de cana de São Paulo. Que saudade que me deu. Eu provei o pastel tradicional, provei um pastel que é de bacalhau, também, pastel que era de frango, um pastel só de queijo, ou seja, tinha muitos sabores. Tinha até um pastel chamado de calabresa. Um pastel de calabresa. Pastel de calabresa, pastel de bacalhau e tudo com caldo de cana. Caldo de cana você consegue de vários sabores. Consegue sabor morango, consegue sabor limão. E qual é o seu preferido hoje, Gustavo? Definitivamente os sabores ácidos. Colombiano, no geral, gosta muito de sabor ácido, eu também. Então, o caldo de cana eu prefiro os mais ácidos. Limão, laranja. Eu acho que tinha também mexerica, sabor de mexerica. E abacaxi? Abacaxi, mais ou menos, porque abacaxi é um pouquinho doce. Eu prefiro com limão. Caldo de cana Prefere com limão. caldo de cana com limão, que gostoso. Refresca muito, muito refrescante, assim, dá muito alívio com o calor, porque naquela época que eu vi, estava muita calor mesmo em São Paulo. Muito. Dezembro estava calor. Estava calor e estava chuva, viu? Tava chuva mesmo. Minha namorada falava para mim, que dezembro e janeiro, sobretudo janeiro, são os meses da chuva e os jornais só ficam falando de enchente, de tragédia, derrube, quando a terra cai. Deslizamento, isso. Esse ano está sendo o mês de fevereiro, Gustavo. O mês das chuvas, dos deslizamentos, das mortes, das pessoas sem casa alagada.
E está Uhum. terrível esses últimos dias aqui no Brasil, É principalmente no muito litoral. lamentável isso. Sim, É. sim, aí eu escutei. Na época que eu fui, em 2021, teve muita enchente na Bahia, em Pernambuco, e teve eu acho que foi naquela época, que foi essa tragédia que aconteceu em Capitólio, Minas Gerais. Não, foi Que antes. Ah, não, sim, foi nessa época mesmo. sim, que as rochas caíram na lagoa Sim, e, e foi uma tragédia. Não é para lembrar mais. Foi mas naquela época mesmo, é marcado, né? em Capitólio. E meu cunhado, olha só as coisas da vida. Meu cunhado tinha viajado com a esposa dele para Capitólio, uns meses antes. Nossa. Uhum. Ainda bem que foi uns meses Ainda, antes. ainda bem, sim, que foi meses antes. Mas todo mundo estava assim, aterrorizado com a história. E muita enchente mesmo. Muita chuva em São Paulo, muito calor para dormir. Bogotá tem um clima frio, né? O nosso clima aqui na cidade é frio, sempre. Sempre às vezes fica quente, um pouquinho quente, 20 graus, 22 graus máximo. Mas o calor em São Paulo é 28, 30 graus. E de noite, passar a 22 graus, isso era insano. Ar-condicionado, acesso tudo. Qual é a temperatura que está aí agora, Gustavo? Agora a temperatura, vou te falar, agora nesse momento é 19 graus Aqui, centígrados. 31. 31? 31. Bem, essa temperatura que poderia ter uma cidade como Cartagena, por exemplo. Tem uma cidade litorânea, uma cidade baixinha, que temos muitas na Colômbia. Né? Bogotá, outra cidade chamada Pasto, tem esses climas bem frios, aqui é bem frio. E a gente está muito acostumado ao frio. É por isso que o clima do verão em São Paulo foi difícil para mim. Passei muito calor. E o pior, Gustavo, é que na região sul, o verão chega a 40 graus, 41 graus tranquilamente, sem chuva. Uhum. E o inverno, as temperaturas, no caso da cidade de São Francisco, não, São Joaquim. A São cidade de Joaquim, São Joaquim, que você disse que quer conhecer, a temperatura pode ser menos 5 graus, por exemplo. Então, menos 5 graus. menos 5 graus até 40 graus, normal. O que eu acho Olha só, ruim aqui no Brasil é que você sente mais frio dentro de casa do que fora da casa. As nossas casas são preparadas para o verão de 40 graus o ano inteiro, porque o inverno é pouco tempo. é verdade. Não, eu vou te falar que a sensação de frio no Brasil é bem diferente da sensação aqui. Aqui o frio, aqui em Bogotá, como é em montanha, estamos a 2.600 metros de altitude. Então aqui o frio é úmido. A sensação de frio é com umidade. Em São Paulo era bem diferente no inverno, porque eu estive no inverno, de junho. A sensação, apesar que a temperatura era parecida, o frio chegava até os ossos. Um frio assim que deixava quieto. Eu ficava assim, quieto. Mesmo que fosse a mesma temperatura de Bogotá, a sensação térmica era bem diferente. É. Aí eu percebi a mudança entre aqui, minha terra, Bogotá, e São Paulo. Que apesar de São Paulo ser uma cidade mais baixa que Bogotá, o inverno às vezes é muito rigoroso. Bom, nós falamos aí sobre a questão do clima, as diferenças entre os dois países, o frio que você passou aqui no Brasil, o que é Uhum. normal. Eu também passo frio aqui no Brasil, aqui na região centro-oeste, que as temperaturas chegam a 40 graus, que agora estamos 31. Quando elas baixam para 15, 16, que é frio para nós, eu passo frio.
Não estou acostumada. Temperatura normal. Uhum. Agora, além do pastel e do caldo de cana, o que você provou aqui no Brasil, o que você comeu aqui no Brasil, que você disse assim, isso é a cara do Brasil? Ou o que você mais gostou de comer aqui e a diferença em relação à nossa alimentação e à alimentação colombiana? De Bogotá. Bom, a primeira coisa que eu percebi que é diferente, pelo menos no ambiente que eu estava, é o jeito de tomar café da manhã. Os nossos cafés da manhã são muito, muito pesados, muito diferentes do Brasil. Aqui um café da manhã pode ser uma sopa. Não! No Brasil. Eu enviei uma vez uma foto para você, que você compartilhou aí no Instagram. Então, os nossos cafés da manhã são geralmente assim, em Bogotá, estou falando de Bogotá especificamente. Temos um café da manhã que é uma sopa chamada caldo de costilla, caldo de costela. No Brasil, isso seria um almoço, né? Ou jantar. Já seria um jantar, exatamente. Então, essa foi a primeira diferença. Vocês são mais de pão à chapa, por exemplo. Pão à chapa, manteiga. Eu gostei demais da manteiga aviação. Ah, eu adoro. Eu gosto. Gostei demais da manteiga aviação. Maravilhosa. Gostei muito, sabe, dos frios que vendem aí no Brasil. Do salame, da mortadela, do presunto. São frios bem diferentes aos nossos frios. Nossos frios vêm mais em pacote individual. Por exemplo, o presunto, a mortadela, vem em pacotes assim da marca. Aí no Brasil percebi que as padarias, por exemplo, vendem os frios com a marca da padaria. Pelo menos assim acontecia, onde estava ficando. Pode ser também. Sim, os frios vinham com a marca da padaria e era gostoso, né? Uhum. Desse jeito. Aqui os frios não são assim. Os frios já vêm com a marca diretamente no supermercado. Eu provei no Brasil vários pratos. Então, o prato que foi um descobrimento para mim, porque não é muito comum na Colômbia, é o bacalhau. Bacalhau é bom. A gente não tem costume, como em outros lugares da América Latina, mesmo na Espanha ou em Portugal, de comer bacalhau. Para a gente, a única coisa que conhecemos do bacalhau é a emulsão do Scotch. Nossa! Sim, você lembra da emulsão do Scotch? Aham. Bem, esse sabor assim tão particular é a única coisa que a gente na Colômbia conhece do bacalhau. Então, o descobrimento do bacalhau assim bem gostoso, com azeitona, preparado do jeito português, preparado coisas, como um pastel, foi muito, muito, muito gostoso. E foi essa primeira experiência gastronômica importante no Brasil. Depois veio a polenta. A polenta Mais ou menos. Mais ou menos. A polenta, mas eu vou te falar. A massa da polenta, a massa amarela da polenta, nós também usamos aqui. Mas usamos em uma refeição chamada tamal. El tamal. Então, o que é o tamal? Tamal é uma massa de polenta. A pamonha, sim. É uma das formas, né? A pamonha. A pamonha é uma das formas da massa de... Da massa tamal. de tamal. Não. É que esqueci de repente o nome do maíz. Do milho? Isso! Do milho, isso. Então, aqui na Colômbia temos também massas de milho. Uma é bem parecida à pamonha. Eu provei a pamonha e achei gostosa mesmo. Mas aqui na Colômbia é chamada de envuelto. E é bem mais durinha.
Ou seja, a pamonha tem essa característica de ser mole, de ser quentinha, né? Não, De ser peraí. assim. Essa é a polenta. Não, mas a pamonha também vem assim, às vezes. Aí é o curau, é diferente. Ah, Ah, bem, para mim falaram que a pamonha era assim como envuelto. Mas eu percebi que o envuelto colombiano é como a pamonha, mas é mais durinho, um é, pouquinho mais durinho. vamos lá por imagens. Tá bom. Corrija também se eu estiver errada, por favor. Essa aqui é a pamonha. Eu consumi a pamonha. Eu provei a pamonha e foi muito parecida com envuelto colombiano. Esse aqui é o curau, que é uma Não, pamonha o curau, líquida. Não é sim, líquida, é um creme feito sim. com a massa do milho, assim como a pamonha, mas não é tão rígida quanto Não, a eu, pamonha. É mais um creme. eu provei a pamonha. Então. Eu provei a pamonha. Mas essa pamonha que eu provei era bem mais mole do que o envuelto colombiano. Você pode procurar aí envuelto colombiano, que é a mesma coisa da pamonha. Envuelto. Envuelto Colômbia. Pode falar assim, isso, colombiano. Pamonha? Tá vendo? É a mesma pamonha. É. É a mesma pamonha. A diferença é que o envuelto colombiano é um pouquinho mais durinho que a pamonha. Um pouquinho. Mas, basicamente, são a mesma coisa. Entendi. Acho que pode depender da pessoa que faz, viu, Gustavo? Deixar mais Não. tempo ou menos tempo para lá na água do hum, cozimento. mas sabe que não? Sabe que não? O sabor da pamonha é mais de milho do que o envuelto. Se eu gosto da pamonha é mais de milho, é até mais docinho, sabe? Acho que eu gosto Um mais do pouquinho mais envuelto, docinho. então. É assim. Então foi a pamonha, já. Vamos pamonha, vamos polenta, tem um pastel. E eu provei várias comidas de Minas. Isso foi um dia que fomos no shopping para assistir um filme. E aí tive a oportunidade. A polenta, sim, a polenta. Eu provei essa polenta com carne moída. Eu provei polenta com carne moída, Ah, com clássico. carne louca. Clássico. Provei polenta com carne louca, né? Que para quem não sabe, é carne desfiada. Carne louca é carne desfiada. Eu provei polenta com frango e eu provei polenta com salsicha. Com salsicha e molho. Não é. Salsicha não. A salsicha não é bom para nada, mas tá bom. Não, Tudo bem. mas eu provei também. Então, estava falando das comidas de Minas. Isso foi particularmente em um shopping. A gente foi assistir um filme e depois eu fiquei curioso porque tinha uma lojinha com comida mineira. Então aí deu para provar, por exemplo, a vaca atolada. A vaca atolada é uma carne de panela, assim, bem gostosa. Aqui na Colômbia temos um prato muito similar à vaca atolada. Se chama sudado de carne. Sudado de carne. É bem similar à vaca atolada. Também provei a feijoada tropeira. Se chama feijoada tropeira. Feijão Também. tropeiro. Feijão tropeiro. E os torresmos. Ah, Os torresmos. Um torresmo. Então, esse prato em particular é muito parecido em alguns ingredientes com um prato colombiano chamado bandeja paisa. Por que é parecido? Porque a bandeja paisa também tem feijão, tem torresmo, tem carne moída, tem arroz e além disso, olha só, tem banana da terra frita, tem um ovo por cima, tem abacate, tem um pedaço de abacate que, aliás, vocês no Brasil comem abacate com doce, com açúcar. Para a gente isso não é possível. Você achou estranho o abacate com doce? Lógico, eu achei estranho. Que a gente tem o abacate como um acompanhamento de pratos salgados, para salada, por exemplo.
Mas aí no Brasil, para vocês ser um docinho, né? Um docinho Ah, com açúcar. açúcar, Ou um suco. sim. Exatamente. Bastante açúcar. Ah, e a bandeja paisa tem outro acompanhamento, que vocês chamam de canjica e nós chamamos de massamorra. A canjica é doce. A canjica doce, sim. A canjica doce, que a gente na Colômbia também chama ela de peto. Peto. Isso. Então, a gente tem essa canjica chamada peto. Procura peto. Assim Assim? como peto, Colômbia. Só que o grão de peto fica com mais água, mais leite. É. Mas é a canjica. É a mesma canjica. E é o mesmo milho mesmo. Uhum, o Você mesmo milho. gosta? Sim, eu gosto. Eu gosto. Assim, quando é fresquinho, bem preparado, eu gosto. Até aqui, em muitas cidades, sobretudo do Caribe, tem um homem que vai de bicicleta e vai com uma panela grandona, assim, uma panela gigante, cheia de peto, de canjica. E vende assim o potinho Olha, para o pessoal. falando em vender o potinho, o homem com a panela grande, você chegou a comer na saída dos metrôs o milho cozido? Não, não. Não Porque comi milho cozido. você ficou só no horário tranquilo do metrô. Por isso, quer ver? Vamos ver o milho cozido. Milho cozido no metrô. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Estas pessoas, os vendedores de milho cozido, eles vão para as entradas, saídas do Sim. metrô no horário de pico Uhum. para vender no potinho. E aí você escolhe se você quer com manteiga, que não vai ser a manteiga aviação, vai ser a manteiga mais barata do supermercado. Aqui, Uhum. talvez. Ou sem manteiga, mas eles estão lá. Em toda saída do metrô tem um vendedor de milho ou de pão de queijo para você comprar. Bem, milho cozido eu comi no Brasil, mas foi em casa. A gente fazia em casa milho cozido assim com manteiga e aviação. Aí ficava bom. Gustavo, você ficou protegido na cidade de São Paulo. Não pegou o metrô na hora de maior fluxo, Uhum. horário de pico. Verdade. Ah, tá tudo errado isso, gente. Olha, eu também nessa proteção de São Paulo, eu também provei a coxinha. Então, eu provei vários pratos assim, muito tradicionais. Então, foram as coxinhas, foi. Que outra coisa? Foi as coxinhas, foi o pão de queijo, lógico. As pizzas. Eu provei uma pizza portuguesa maravilhosa. A Não gosta de portuguesa eu pizza? não gosto. Portuguesa não gosta? Eu provei a portuguesa. Excelente. Não, tem muita Vinha com coisa azeitona. ali. Ovo cozido, sei lá, presunto, mussarela, milho, ervilha. O que tinha na sua portuguesa? Cebola, orégano, molho de tomate, azeitona. Ela tinha tudo isso, mas o detalhe era a boa qualidade do queijo que estava por Isso cima. sim. Mas Queijo maravilhoso. E com não, uma azeitona preta aí por cima também, muito boa. é muita coisa numa pizza, Gustavo. É verdade. A pizza aqui na Colômbia também é igualzinha, com muita coisa. Particularmente, eu não gosto tanto de pizza aqui. Comer pizza aqui, eu fico torcendo o nariz. Eu não gosto muito aqui na Colômbia. Mas no Brasil foi excelente. Excelente a pizza. E falando de ovos, agora que você mencionou os ovos, eu também provei os famosos quindins. Ai, quindim é uma delícia. Nossa, quindim é muito bom. Faz tempo que eu não como quindim. Olha só, os doces de ovos, de modo geral, são uma novidade do colombiano.
não é muito comum que a gente, na Colômbia, tenha essa associação de ovo com doce, né? Para a gente, ovo sempre é um prato salgado, sempre, 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 sempre. Não temos doce de ovos. Mas explicaram para mim que isso vem até de Portugal, né? Que Uhum. portugueses levaram esse costume para o Brasil de fazer doce de ovos, de ovos. Ovo, Ovos. ovo, ovo. Ovos, exatamente. Ovo. Uhum. Ovo, ovo. Minha namorada tirava sarro de mim. por esse jeito meu de. Por esse jeito meu de pronunciar ovo, ovo, né? Porque Os ovos. em espanhol a Ovos. gente não tem essa diferenciação de plural metafônico. Aí é um tema para você aprofundar nos cursos. É uma boa ideia. Para quem estiver aqui vendo esse vídeo, ou para que saibam, a receita do quindim é 12 unidades de gemas, que é a parte amarela do ovo, 500 gramas de açúcar, 2 colheres de margarina, 200 ml de leite de coco e 200 gramas de coco ralado. Você mistura tudo isso daí e põe no forno para assar. Caso queiram, o nome do doce é quindim. Procurem a receita. É fácil, mas cuidado com a temperatura do forno para não queimar o quindim. O que acontece comigo? Queima os quindins, Queima tudo. fica ovo mexido doce. Fica uma crosta embaixo do quindim, que aí você tira a parte de cima e joga essa crosta fora, porque não dá para comer. Não, o sabor do quindim para mim foi um descobrimento também. Porque, como eu falo, os ovos não são considerados na Colômbia doce. E quando a pessoa prova o ovo e sente esse sabor docinho, é bem singular, é bem característico. Eu gostei do quindim, mas foi um pouco difícil me acostumar ao sabor. Um pouquinho, mas foi bom, foi bom. Foi bom essa experiência. A experiência foi boa. Nós falamos do clima, falamos das cidades, falamos do transporte, falamos da gastronomia. Eu tenho uma última pergunta para você. Durante essas 2 vindas para o Brasil, nesses 2 momentos, a sua alimentação, ela foi a alimentação. Você veio para a casa da sua namorada. A sua alimentação foi dentro da casa, ou a sua namorada, a casa da sua namorada, come muito mais em restaurante? Eles fazem a comida, preparam a comida ou comem fora? Bem, de modo geral, a gente comia em casa, preparava a comida em casa. Eu até ajudava com a comida, preparar a comida. Aí eu aprendi, por exemplo, a preparar polenta, preparar bacalhau, tudo isso eu aprendi. Mas com alguns pratos, era bem melhor comprar ou pedir delivery. Por exemplo, a feijoada. A pizza. Ou a pizza. Mas, no caso particular da família da minha namorada, eles gostam muito de comer feijoada eu acho que quarta-feira, né? O dia da feijoada. Quarta-feira e sábado. Quarta e domingo. sábado. Então, várias quartas e sábados, a gente comeu a feijoada. Como a feijoada eles consideram um pouquinho difícil de preparar, então a gente vivia comprando feijoada e aí conheci mais até da cultura do Brasil. Eu já tinha ouvido falar da feijoada, lógico, nos meus cursos, nas minhas aulas de português. Mas já ver e provar a feijoada é toda uma experiência. Porque a feijoada não é só prato de feijão, carne, 3 tipos de carne. É também a couve. E vou falar um detalhe, não é muito simples encontrar couve na Colômbia. Nem no Brasil. Não, em São Paulo é.
quarta e sábado é difícil você encontrar couve, viu? É melhor você comprar a couve na segunda ou na terça e deixar para fazer a couve refogada na quarta-feira ou no sábado. Agora, querer uma couve fresca do supermercado na quarta-feira, não vai encontrar. Todo mundo usa para feijoada, é couve refogada. Couve Exatamente. refogada. Então, foi ver a couve refogada, a farofa, né? A farofa que vem aí também, e o suco de laranja. Suco de laranja que acompanha a feijoada. Então, são vários detalhes da feijoada que são bem curiosos. E, pelo menos na Colômbia, para encontrar uma boa feijoada, tem que ir a um restaurante brasileiro. Não dá para fazer assim a feijoada em casa, não, porque é um pouco difícil encontrar os ingredientes. Você Assim, acha, nos Gustavo? supermercados. Na Colômbia, sim, Por quê? um pouquinho difícil. A couve? Porque, por exemplo, a couve não, você não pode encontrar. Eu já fui em vários supermercados aqui, mesmo em supermercado que era considerado internacional, aqui na Colômbia, não tem couve. Qual é a folha verde, a verde mais escura que vocês têm na Colômbia? Bem, nós temos repolho, né? Sim, pode ser. Vocês têm repolho? Temos. Temos espinafre e a selga. A selga e o repolho talvez seriam substitutos para a couve. Porque é um acompanhamento refogado. O espinafre não é bom. O espinafre não é bom, por isso que eu não. Gosto da comida do Popeye? Do Popeye não gosto. Isso. Não, deixa quieto. Talvez, porque tem que ser refogado. Talvez o repolho refogado é possível também. Ou a selga também dá para ser refogada. São aí os substitutos. Eu diria mais que a selga, que é mais verdinha. Ou exclua essa parte da couve da feijoada, porque afinal... Sim. não precisa. É salada, é verde, deixa quieto. Mas fica boa a feijoada com couve. O importante é ter a caipirinha. Tá bom. Não, brincadeira. Gustavo, você tem planos para vir para o Brasil esse ano, 2023? Não, esse ano não. Não tenho uns planos assim de viajar para o Brasil, principalmente porque as passagens aéreas desde a Colômbia estão muito caras. Subiram muitos preços. Eu acho que é um fenômeno mundial de aumento de preços, em geral, tem muita coisa ruim com passagem aérea, com serviço de aerolinha. Então, viajar para o Brasil é, nesse momento, muito complicado pelos preços. Mas tudo bem, já encontraremos uma ocasião para voltar para o Brasil, para conhecer esses lugares que ainda não percorri. Com certeza, espero que seja rápido. Eu ia falar que seja pronto. Não é pronto. Espero que seja rápido. Que você venha para aproveitar mais ainda as nossas cidades. O contraste, porque afinal muitas pessoas vêm para São Paulo, litoral. Mas o Brasil é mais e tem muito mais coisas além da metrópole, ou Rio de Janeiro, ou Salvador. Tem cidades maravilhosas e não temos apenas praia. Pelo contrário, eu acho que a praia é o de menos aqui no Brasil. E eu sempre falo para os meus alunos que forem vir, quando vierem para o Brasil, para procurarem o interior, para ficarem mais expostos, mais uma exposição com segurança. São Paulo é uma metrópole, Gustavo estava protegido, porque afinal estava numa família brasileira, comendo comidinha gostosa todos os dias. Muitas pessoas vêm a trabalho, ficam protegidos pelo trabalho, mas quando você se sente, quando você está seguro em um local,
você acaba saindo mais do ambiente da zona de conforto, para se aventurar no idioma, na cultura. Isso as cidades menores elas oferecem com a tranquilidade e segurança que a capital ou as metrópoles não oferecem. A minha cidade, Gustavo, enquanto todo mundo fala que Brasil é um país violento, eu já morei em São Paulo, hoje eu moro no interior do Mato Grosso do Sul e eu posso caminhar na rua com o meu celular tranquilamente, fazendo o que quer que eu tenha que fazer aqui na minha telinha, sem me preocupar com passar alguém e roubar o meu celular ou a minha bolsa. Uhum. Então, Muito bom isso. Qualidade aqui para os melhor. exatamente, temos segurança também no Brasil, não é essa violência e insegurança toda que é mostrado pelos jornais, pela mídia internacional, ou que chega fora pela internet, YouTube da vida. Essa criação de fama, né, sobre essas principais cidades, mas também tem um lugar muito tranquilo. Por exemplo, aí perto de São Paulo, essas duas cidades litorâneas que eu conheci, que foram Caraguatatuba e São Sebastião, são cidades muito tranquilas, muito gostosas. Caraguatatuba é famosa pelas praias, pela praia de Martim de Sá, especialmente. E São Sebastião, não conhecia a praia, eu conheci a parte histórica da cidade, muito charmosa, monumentos, e eu fiz outra atividade muito brasileira aí na cidade, que é jogar bingo. Ah, isso é legal. Aí jogamos bingo no dia do santo, de São Sebastião. Foi ótimo, porque foi o dia 20 de janeiro, no dia de São Sebastião, tinha festa na cidade, dia dos santos da cidade, então tinha praça de alimentação, tinha feira de roupas e tinha o bingo. Então aí passamos um momento ótimo aí jogando bingo. Ah, isso é muito bom. São Sebastião, infelizmente, está aí enfrentando esse problema com a chuva, mas tudo vai ficar bem e eu espero que as pessoas sejam confortadas de alguma forma após perder as suas famílias. Gustavo, eu encerro por aqui a nossa conversa, o nosso grande bate-papo. Foi muito, muito bacana ouvir de um colombiano sobre a nossa cultura. Foi muito legal você descrevendo como foram os seus dias aqui em São Paulo, aqui no Brasil. E como eu disse, que volte e que também venha conhecer a minha cidade aqui no Mato Grosso do Sul, caso eu esteja por aqui ainda. Se não, a próxima cidade que eu estiver morando ou onde eu estiver. Muito obrigado, Ju, por estar aqui no seu podcast. Foi sempre um prazer falar da minha experiência, falar da língua portuguesa, das viagens para o Brasil, um pouquinho da gastronomia, da cultura, de transporte. Foi um papo bem geral, bem amplo. Bem amplo. Bem amplo para a gente fazer ter esses raciocínios sobre várias coisas da vida, e eu achei ótimo te acompanhar nesse podcast, e espero que essas minhas experiências tragam mais conhecimento para o pessoal que está escutando, que tenha aprendido mais sobre essas comidas maravilhosas do Brasil, que ficaram nas minhas lembranças para sempre. Eu não vou esquecer dos quindins, não vou esquecer do pastel paulistano, do caldo de cana, das coxinhas, tudo isso é gostoso, né? Gustavo, você sabe que eu estou sem almoço, né? Eu acordei a lombriga. Assim que eu falo pro pessoal, tá acordando a lombriga. Exatamente, eu estou pensando aqui, será que eu vou comer a comida que eu tenho
ou se eu vou pedir um pastel, se eu vou esperar para pedir uma pizza. Ou pede uma feijoada. Uma feijoada é uma boa ideia também, viu? Hoje é sábado. É verdade. 51, né? É uma boa ideia. É uma boa Uma ideia. referência. O problema de comer a Sim. feijoada é morrer depois, né? Que aí eu vou querer dormir o resto da tarde e eu ainda tenho que trabalhar hoje. Não dá. Um bom cafezinho mineiro aí depois da feijoada, faz bem. Nossa, tá bem brasileiro, hein, Gustavo? Bom cafezinho mineiro, não. Eu provei café mineiro, muito bom, parecido ao café colombiano. Exatamente. Tá até dando a sugestão para, não, tome um café depois do almoço, que você não vai sentir sono, não vai tirar o cochilo depois do almoço. Não vai Olha, tirar sonequinha, tá? é Não vai brasileiro. tirar soneca. Gustavo, um bom dia aí para você, uma boa semana. Precisando de alguma coisa, estou à disposição sempre. E claro, se você tiver alguma outra ideia para episódio para vir conversar comigo, está e sempre será bem-vindo. Com certeza, Ju, muito obrigado pelo convite. Aí então a gente vai se falando. Fico também aberto a qualquer pergunta dos ouvintes. Estou sempre disposto a ajudar também. E com certeza vamos continuar conversando. Ok. Um bom fim de semana para você. Boa feijoada. Vou atrás do aplicativo do iFood para fazer o pedido da minha comida. O iFood, sim, o iFood. E boa semana para você, tá bom? Obrigada, Gustavo. Um abraço. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este episódio foi editado por Ricardo Gomes, do canal Biologia in Situ.